Bom dia, gente. Hã? Eu vou contar para vocês o contexto, porque daí isso me ajuda a acalmar. É a primeira vez que eu faço palestra no EMEG. E eu já fiz algumas palestras em centro espírita e eu acho tranquilo. Mas aqui tá dando um friozão na barriga. Só que por sorte, dá frio na barriga, mas também é um lugar que eu me sinto muito bem, muito em casa. E eu sei que se eu falar besteira, vocês vão carinhosamente me corrigir. E o que faltar, vocês vão lembrar. Porque na verdade, o que me foi pedido foi fazer um apanhado de tudo o que a gente aprendesse no EMEG. E por que fui eu? Porque era para ser uma pessoa que estivesse aqui. Para eu não falar o que já está, vocês estão carecas de saber, ou para eu não trazer uma abordagem que a gente não viu e que não vai conseguir desenvolver com esse tempo curto. Então é isso. Aí eu anotei, resumidamente, as coisas que eu vivenciei. E aí foi legal porque eu me obriguei a participar de tudo. Eu não arrumei trabalho na AFRAC que eu tivesse que fazer durante a hora da integração, ou não matei estudo por qualquer motivo. Então eu participei de tudo, e tudo o que eu aprendi, que eu construí em conjunto com várias pessoas que eu convivi nesses momentos, eu vou refalar para a gente reforçar. E precisa reforçar, porque as pessoas que eu perguntei hoje de manhã qual que foi a conclusão, não sabiam falar nada. Não vou olhar para vocês não saberem quem que foi. Ó, a Nina está olhando para mim. A cara dela. Solta ela. Vem cá. Vem não, vai ficar olhando para mim assim, ó. Então, gente, vou começar com a orientação sobre trabalho no Livro dos Espíritos, que eu acho que é o que a gente tem que ter em mente, basicamente, e não esquecer. Se a gente esquecer tudo que a gente vivenciou nesse EMEG, mas lembrar dessa orientação, e a gente tem a cola, né? Porque quase toda casa tem, e toda casa espírita tem um Livro dos Espíritos disponível, a gente consegue lembrar de novo. O trabalho acontece porque ele é uma lei natural. A lei natural é a lei de Deus, que está dentro da consciência da gente, que é o que rege a nossa vida. A gente só é feliz quando está dentro da lei de Deus. Sabe quando a gente faz uma coisa boa, uma coisa certa, e aí você sente um calorzinho assim, de alegria? Não é de vaidade. Existe um calor de vaidade, mas é um calorzinho assim, bem lá no fundo, lá na semente da maçã. Eu vou contar da maçã, viu, Rafa? A gente sente um calorzinho porque a gente cumpriu, a gente estava dentro da lei de Deus naquele momento, e estar dentro da lei de Deus dá a felicidade, aquela felicidade que não é desse mundo, ela acontece nesses momentos, quando a gente cumpre a lei de Deus efetivamente. E o trabalho é uma lei de Deus. Então, quando a gente faz um trabalho, mas não fica feliz, é a hora de sentar e avaliar. Será que esse trabalho está me colocando dentro da lei de Deus, ou eu estou exercendo uma função que não considera a integralidade necessária? Mas isso é mais para frente. Quando é que o trabalho, que é a lei de Deus e todo mundo tem que fazer, fica complicado? Quando a gente reencarna. Porque a civilização complica as coisas, faz a gente trabalhar mais, porque a gente fica achando que a gente precisa de mais do que a gente realmente precisa. Então, trabalho é uma lei de Deus, a gente precisa fazer, mas não precisa ser de um jeito que acaba com a gente, sabe? Trabalho tem que ser para o necessário. E a gente consegue fazer o trabalho até o limite da nossa força, não pode passar disso. Aí o Livro dos Espíritos não explica qual que é o limite da força, mas aí vem as palavras que foram trabalhadas nos três dias anteriores do encontro, que trazem para a gente tentar perceber essas coisas,
para começar a gente precisa se conhecer, porque daí você se conhece, conhece o limite da sua força, conhece os seus valores, com o que você quer trabalhar e trabalha direito. E aí, não pensando, desfazendo o pensamento de que trabalho é sair de casa com a maletinha para fazer alguma coisa e ganhar dinheiro por isso. Trabalho é toda ocupação útil. Trabalho não é só o remunerado. Segundo o Livro dos Espíritos, trabalho é tudo o que ocupa de acordo com as leis de Deus. E aí a gente pensa, mas por que às vezes o trabalho é tão ruim? Por que trabalhar é tão difícil? Porque o trabalho existe, essa lei de Deus existe, porque todas as leis de Deus existem para pôr a gente na linha, né? Para a gente evoluir, para a gente virar espírito de luz perfeito. E aí o trabalho tem como ferramenta proporcionar isso. Ele proporciona de duas maneiras. Ele é a expiação, e aí é a parte que é chata, né? Porque se a gente seguir o que a gente quer, a gente vai ficar em casa com o pé para cima tomando suco. Mas a gente precisa trabalhar. Tanto os trabalhos remunerados quanto os trabalhos não remunerados, que são trabalhos que talvez deem um up assim, no nosso crescimento. E o trabalho é uma ferramenta da lei de Deus na parte de que ele aperfeiçoa a nossa inteligência. Vocês já pensaram? Aliás, melhor, vocês já avaliaram pessoas que ficam muito sozinhas, muito em casa, e a ferramenta de troca delas com o mundo é a televisão? Vocês conhecem alguém assim? Geralmente mais velho. Você vê que a pessoa está assim, definhando em velocidade de pensar? Não vamos dizer inteligência, porque inteligência a pessoa realmente adquire, mas a capacidade dela de exercer a inteligência. A gente pode ver muito pelas tias. Sabe as nossas tias que mandam fake news? Você, o governo mandou uma nota que não é para vacinar os meninos. Sabe? E elas, porque o povo quer matar a população para diminuir, para ficar mais barato. São as pessoas que convivem tanto com uma coisa que faz exercer menos a inteligência. Muitas vezes elas já não trabalham. Eu estou falando das tias, mas serve os tios, os avós, os pais, meu pai, minha mãe. Sabe? Elas mandam tantas mensagens até ficar azul. A gente, poxa. E aí, eu não vou dizer que não são pessoas que não trabalham, gente, não me entendam mal, mas as oportunidades de trocas delas estão fazendo com que essas pessoas tenham menos capacidade de discernimento das coisas. E considerando também que o mundo digitalizado, as coisas virtuais, não são do tempo dos nossos pais, né? Então eles têm que, eles ralam muito para pegar e nunca vão ficar bons igual a gente, e a gente também não vai ficar bom igual quem nasce agora. A gente tem uma sobrinha que tem a maior facilidade com os dedinhos que eu nunca vi. A gente, para digitar, é aquela coisa assim, e ela tá... Porque é sempre melhor. E aí o trabalho é uma ferramenta de aperfeiçoamento da inteligência. E a gente deve fazer, porque sem ele a gente ficaria infeliz. Parece que é o contrário, parece que a gente trabalha e fica... Alguns, né? Tem gente que fica muito feliz com o trabalho que tem. Mas é sempre tentar perceber as coisas para ver. Se você está muito infeliz, talvez você esteja no lugar errado. Não é que você não tenha que trabalhar. E aí eu vou passar para as palavras que a gente teve aqui no EMEG. Quem estava no estudo? Quem estava no estudo? Levanta a mão. Todo mundo? Não é todo mundo não, gente. Tem muita gente que não tomé, que eu sei. Vocês lembram qual foi... Os facilitadores de estudo passaram para vocês qual era a palavra do dia, do primeiro dia? Como é que é? Não, qual? Observar era da integração. Era o conhecimento.
Mas conhecer e observar estão ali, né? Você conhece a partir do momento que você começa a observar. A gente precisa conhecer para trabalhar. Conhecer a gente, para saber das nossas potencialidades, da nossa capacidade, dos nossos limites e dos nossos valores. Por que eu acho importante esse negócio dos valores? Estava conversando com o Gabriel quando a gente foi fazer o primeiro jogo da AFRAC. Eu falei, a gente precisa trabalhar dentro do que está nos nossos valores, senão a gente fica infeliz. Ô, gente, eu tenho déficit de atenção. Se ficar andando demais, eu fico distraída, viu? Por favor. E ó, eu sou do EMEG, vocês não vão me dar tomé falar que vai no banheiro e não voltar, não. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu já fui essa pessoa, eu já tive 13 anos. Então, ó, voltando do negócio dos valores. Vem, Ricardo, anda depressa. Olha a empolgação do menino. Precisa ser dentro dos nossos valores, porque a gente não vai ser feliz trabalhando num negócio que fere isso. O exemplo que eu dei para o Gabriel foi: eu, que sou às vezes vegetariana, só como carne de frango e de peixe. Se eu tivesse que trabalhar num frigorífico para me sustentar, se fosse a última coisa do mundo, a minha última opção, eu trabalharia. Mas eu trabalharia infeliz, porque eu não concordo com a coisa de matar os animais. Inclusive, se eu tivesse que matar os meus peixes e os meus frangos, eu não comeria também. Mas é um negócio que eu vou parar, tô caminhando aí. Então, o trabalho tem que ter a ver com o nosso valor. A gente não vai trabalhar para um político corrupto, por exemplo, que a gente sabe que ele é declaradamente errado, mas ele foi o cara que deu uma vaga no gabinete para a gente. A gente não... Você pode aceitar esse trabalho porque o dinheiro vai ser bom? Pode. Significa que você vai ser feliz? Provavelmente não. E se você ficar feliz com um trabalho errado, você tem que ver se esse remédio está funcionando. Tem que ver, aí tem que ir mais, tem que ir na CEONG, tem que ir no REMAI, tem que ir no MF, tem que ir em todos para ver se, entendeu? Porque aí alguma coisa está errada. A gente não pode trabalhar numa coisa que fere a nossa consciência. E aí tem que conhecer o externo. A gente tem que se conhecer, né, para saber dessas coisas todas ao escolher o trabalho, e tem que conhecer o externo para avaliar as coisas. Sabe, porque assim, por exemplo, quando eu estava escolhendo faculdade pela primeira vez, achei, nossa, oceanografia é massa, né? Mas o que eu, que não sei nadar, que não moro perto do mar, que não estava a fim de fazer essa mudança, porque isso é muito possível. A pessoa que quer fazer oceanografia, ela vai embora para Santos, tem faculdade em Santos, quem quiser, viu? E aí ela vai, lá já tem o mar, já tem a faculdade, você faz lá, trabalha lá, é boa. Eu não estava nesse movimento. Então eu preciso conhecer o ao redor na hora de escolher. E aí tem uma parte que eu não sei se foi bem falada, na AFRAC a gente falou pouco. Nos estudos também falou pouco, mas nos estudos não falou tão especificamente de trabalhos. Mas que eu vou dar um testemunho aqui, porque eu acho extremamente importante. A gente fala de trabalho, e quando... como é que foi? Acho que foi no Perspectiva. Alguém falou assim, eu sou só estudante. Gente, não é só estudante. No cinema? Acho que na AFRAC também teve. Mas essa coisa, eu sou só... Gente, não é ser só estudante, não. Estudante é ser muita coisa. É um trem que dá muito trabalho. E que quanto mais jovem você é, talvez menos consciência tenha. Só que é a base da coisa toda. Ninguém faz um trabalho sem estudar para esse trabalho, né? Assim, ou não faz bem, né? Porque pode ir lá. A gente está vendo aí. Não vou falar, não vou incitar. Não é o momento. Mas ok, voltando. Tem gente que faz sem estudar, mas o ideal é você se preparar para aquela atividade, para você fazer uma atividade bem feita. E ser estudante, gente, é uma oportunidade riquíssima. Aí é a parte que eu falei do testemunho. O que aconteceu? Eu tenho déficit de atenção de verdade, mas eu não sabia disso. Eu soube disso depois de adulta. Eu tinha muita dificuldade com matemática, e é chato, né? Assim,
Eu tenho dificuldade, aí eu achava chato, eu não aprendia, daí não tinha motivação para continuar naquilo. Então eu não aprendi mesmo. Sei fazer conta? Sei. Dou troco errado? Às vezes, mas uso a calculadora para me ajudar. E aí, o que acontece? Hoje, que eu entendo mais a integralidade da coisa, né? Porque eu já deixei de ser uma estudante. Você quer falar? Você fez assim? Você quer falar? Ah, tá. Hoje que eu vejo mais integralmente as coisas, né? Que hoje que eu sou adulto, pago boleto, eu vejo tanto que eu precisava ter compreendido a importância de estudar. Viu, Alice? Viu? Os meninos, cadê? Quem é estudante jovenzinho, assim, 13, 14 anos? É. Não, faculdade já está mais com consciência, né? Quem faz faculdade já tem mais consciência. Espera-se que tenha. Aliás, vou falar um negócio de faculdade. Mas os estudantes jovenzinhos, gente, a gente não entendia. Quando eu tinha 13, 14, 15, eu não entendia a importância daquilo, não. E eu só queria passar o ano. Nem necessariamente passar de ano, isso aí eu corria risco, mas eu queria passar o ano, sabe? Acabar aquele ano letivo e ir para o próximo. E eu não cheguei a repetir, não. Mas eu fiquei de dependência em física e matemática. E hoje, que eu gostaria de fazer um monte de coisa, porque, gente, não sei se vocês sabem, eu não escolhi minha profissão ainda. Eu já fiz 2 faculdades e um curso e desisti de todos, tive uma empresa e desisti também. E desisti por uma escolha consciente, que eu não me sinto fracassado. E foi super difícil entender isso, que eu não era uma fracassada porque eu estava desistindo. Mas eu não tenho. E aí quando eu penso hoje, nossa, eu podia fazer tal coisa, né? Porque eu posso, não tenho profissão mais, eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu não posso fazer o que eu quiser. Se eu quisesse ser engenheira e ficar viajando para lá e para cá igual o Renato, eu não posso, porque eu não sei fazer conta. Aí eu já pensei em entrar no Kumon, imagina. Que coisa. Eu e os menininhos de 8 anos lá no Kumon. Você tem Kumon lá, né? Se eu morasse em Nova Serrana. Mas, e o empenho, gente? Porque depois que você é adulto, você não tem mais o tempo de estudar o tanto que você tinha quando você tinha a idade do Pedro. Não tem. Então você não tem, às vezes você não tem energia para fazer isso. Por isso que os trabalhos que a gente faz, seja estudar, seja cuidar de casa, seja um trabalho remunerado, e todos os trabalhos da casa espírita têm que ser bem feitos e aproveitados naquele momento. Que a gente não, eu estou aqui na EMEG. A minha disposição para o EMEG é uma coisa. Tive um problema com a minha cachorra, que é um problema de adulto, né? Ela é minha filha, assim, é o equivalente a um bebê. Tive um problema com ela? Tive que trazer. Como que ficou a minha participação no EMEG? Ficou diferente. Porque a oportunidade, hoje, que eu tenho responsabilidade sobre um outro ser vivo, é diferente de quando eu era adolescente e tinha todo o tempo do mundo para aproveitar integralmente o lugar onde eu estava. Seja o EMEG ou seja a escola. E aí, a gente precisa se conhecer para trabalhar e conhecer o que a gente está fazendo para fazer as coisas com responsabilidade. Aí a gente passa para o segundo dia do EMEG. No segundo dia, qual que foi a palavra? Na AFRAC, que a nossa ficou boa também, bem escolhida. A gente até escolheu 2. Deixa eu falar rapidão da produtividade. A gente colocou na AFRAC, deixa eu contar para vocês, na AFRAC de jogos, a gente escolheu palavras diferentes. Porque a gente achou que ficava melhor. Eu e o Gabriel. Cadê o Gabriel, gente? O Gabriel não tá aqui, não. Tá lá. A gente colocou a primeira palavra como produtividade. Porque a gente entendeu uma produtividade diferente de quantidade de trabalho feito, sabe? Mas uma produtividade de você conhecendo o que tem que fazer, estar lá naquele momento, dando de si e sendo produtivo. Então é estudar direito, aprender todas as matérias, porque se você não aprender uma, depois você está limitado na vida. É fazer o trabalho da casa espírita sem dar a desculpa de hoje eu não vou na campanha do quilo porque eu estou com dor de cabeça. Sabe? Produzir do que é seu, dar do que é seu e ser produtivo.
Aí o segundo dia, a palavra era relacionar. Na integração também era, Jéssica? Reflexão. E na AFRAC de jogos, era a disciplina e a responsabilidade. A disciplina, a responsabilidade, mais especificamente, fica super junto com o relacionar. Porque você não consegue se relacionar sem ter responsabilidade com o que você está fazendo, e com o trabalho, e com os outros. Gente, sossega. Eu falei que eu não dou conta dessa mexeção. É sério, eu só fico vendo o lugar que está mexendo. Então, você vai relacionar, tem que ser com responsabilidade. No trabalho, a gente quase nunca está sozinho. Sabe, são raros os trabalhos onde você faz tudo sozinho, tudo depende só de você e o resultado é todo seu. Quem estava na sala de filme, viu o curta do Justino, que ele trabalhava sozinho, como vigia noturno de uma fábrica de manequim. Manequim não conversa, né, gente? Mas a necessidade de relação dele fez com que ele interagisse com os manequins e em seguida fizesse os manequins. Os manequins eram a ponte da interação dele com quem trabalhava na fábrica de dia. E isso mudou tudo para ele. Né? Teve um filme que o Luiz achou felizinho demais, que ele só esteve junto, ele só teve o direito de participação da Mega Sena lá que eles ganharam, a Mega da Virada, na fábrica, porque ele impactou a vida de todo mundo, se relacionando com as pessoas a partir dos manequins. É um curta romantizado, mas eu expliquei para o Luiz que é para inspirar a gente mesmo, né? As coisas têm que ser, a gente tem que assistir coisas bonitas que inspiram, porque se a gente for só seguir a vida é muito tapa, é difícil. E aí você fica inspirado com aquela coisa romantizada porque pode acontecer. Não vai ter a trilha sonora e talvez seja um pouco menos emocionante, mas a gente impacta as pessoas com as relações. E as relações têm que ser de responsabilidade. De responsabilidade com o outro e de responsabilidade com o trabalho. Porque o trabalho sem responsabilidade não sai. Ou o efeito dele pode ser mais maléfico do que benéfico para quem depende dele. E a gente também pensa, as outras palavras eram disciplina e reflexão. Aí no estudo, teve o texto a carta de Paulo aos Coríntios. Que a gente não é tudo. A gente não é completo. E aí o Rafa falou um negócio. Rafa, já deu, Tomé? Olha só. O Rafa falou, mas a gente tem potencialidade. A gente é igual uma maçã, que desde a semente já é maçã. Eu achei maravilhosa essa analogia. Só que semente de maçã não alimenta. Então, se precisa se alimentar, a gente vai precisar de colaboração de maçãs que já cresceram. Como a gente não é tudo, a gente consegue, e na verdade a gente nasceu para isso, a gente consegue cumprir as nossas atividades porque a gente se relaciona. A gente consegue viver porque a gente se relaciona. Eu consegui ficar aqui porque as minhas amigas estavam ali abraçadas comigo falando que eu ia dar conta. Então assim, é só assim. Tem um exemplo muito bom. Eu consegui tirar a carteira depois da quinta vez. Não, depois da quarta eu tirei na quinta. Porque meu marido estava lá no dia. Até então... Até nos outros 4 exames... Nos outros 4 exames, o meu nervoso era tão grande que eu não conseguia. Eu dirigia, até porque eu fiz quase 100 aulas, né? Não é possível. Eu dirigia, só que eu não conseguia, eu ficava assim. No último dia, minha autoestima foi ficando em frangalhos. Eu cheguei no 5º dia chorando, mas aí Renato estava lá e controlou a minha respiração até eu acalmar. Me abraçou até eu sentir que eu podia.
até eu lembrar que eu tinha capacidade. E aí eu fui lá e fiz. E a gente só funciona em comunidade. Isso é lei de Deus também. Isso é a lei de sociedade. Eu peguei recuperação no ESD esse ano, no Centro Espírita. Então eu estudei essas coisas. Tá fresquinho aqui, ó. Na lei de sociedade, explica, no livro dos Espíritos eles explicam que a gente nasce em sociedade porque a gente é incompleto em habilidades, né? Apesar de ter potencial para tudo, a gente ainda não desenvolveu. Então a gente nasce com os pares para a gente dar conta, porque um completa o outro. Então o trabalho tem que ser assim. A gente tem que pensar no trabalho como lei e uma lei interligada ao social. A gente faz as coisas que a gente consegue e o que a gente não consegue a gente pede ajuda, né? A gente forma equipes para a gente colocar várias potencialidades diferentes. Eu e Sara agora vamos coordenar a oficina, as AFRACs todas, mas a gente é rainha da criatividade. Da organização a gente é? Não. Então o que a gente fez? Convidou Luísa. Cadê Luísa? Para a Luísa ajudar a gente na parte que a gente é fraca. Vai dar um time joia, eu acho. Vamos ver ano que vem. Se ficar ruim, vocês contam pra gente. Então precisa. As palavras eram conhecer no primeiro dia, a produtividade. Qual que era observar, né? Da AFRAC? Não, da integração. E a da AFRAC que a gente renegou, qual que era? Do primeiro. Não a nossa de jogos, que a gente foi rebelde. A da AFRAC geral. Ainda tá vendo? Nem a Sara tá lembrando. A Dai também não lembrou, que eu perguntei e não lembrou. Não tinha? Aí, tá vendo? O povo é rebelde demais. Nossa Senhora. Mas o direcionamento foi o que fez a gente encontrar palavras pra gente... É porque o que acontece? A preparação do trabalho. Eu não sei se você sabe a preparação do trabalho do EMEG. E o cristão. É verdade. Aí a gente pegou em palavrinhas. A gente recebe direcionamento. Vocês sabem que para a gente fazer esses jogos não é assim, no oba? A gente recebe textos, a gente tem que ler livro, aí a gente se prepara, a gente tem várias discussões, aí a gente junta com a nossa dupla. Eu acho que quase todas as oficinas todas são em dupla no mínimo, né? Aí a dança é em trio agora. A gente junta com a nossa dupla, discute, porque a gente já conheceu, aí a gente usa a nossa disciplina, que às vezes não é muito boa, a gente usa a nossa responsabilidade e cria esse trabalho para vocês. Então, as palavras do segundo dia foi o trabalho espírita, com disciplina, com responsabilidade, com reflexão. Passamos para Ficou entendido o segundo dia? Vocês têm alguém entendeu para além disso? Eu acho legal, porque o Alan falava que não curtia muito palestra, porque é uma visão de uma coisa, né? Então, vamos abrir aí. Eu sou gente boa, pode falar. Quem quer falar? Alguém quer falar? Do segundo dia, mais específico. Se quiser falar do primeiro, pode também. Nada, gente? Eita. E aí a gente passa para as palavras do terceiro dia. Na nossa oficina, foi a completude, que era dentro do trabalho cristão, que já é além do trabalho da casa espírita. Eu vou falar desse negócio, vou voltar do segundo dia, peraí. É o problema de ter um déficit, mas ok. Especificamente na casa espírita, quem faz algum trabalho? Levanta a mãozinha aí. Trabalho. Na casa espírita. Quem falou o quê? Você, gente? Joyce? Foi a Aninha, né? Terrível, gente, essas duas. Então, por que não é todo mundo, hein? Porque, gente, independente da idade, vocês podiam se disponibilizar até para ficar na porta dando um abraço em quem chega, falando bem-vindo.
Eu estava contando, acho que no estudo, sobre a complexidade de trabalhar na casa espírita que eu frequento. Eu já dou estudo no EMEG desde 2014, eu acho. E vou no EMEG, eu comecei depois do Everton, porque ninguém começou antes dele. Mas tem um tempão já também. E aí, quando eu mudei para Pará de Minas, eu fui obrigada a entrar no ESD. Eu já tinha feito o ESD antes de sair de Pará de Minas, porque eu morei em Pará de Minas a minha vida toda, quase toda. Depois morei em Belo Horizonte um tempão e voltei para Pará de Minas em 2018. E aí eles falaram, não importa se você já está sabendo das coisas, você vai ter que fazer ESD, senão você não pode trabalhar. Eu falei, poxa, eu quero trabalhar, né? Vou ficar em Pará de Minas. Tinha acabado de voltar. Não tinha mais contato com nenhum dos meus amigos antigos, eu tinha que fazer amizade, era lá, gente. Fui para lá. Aí fui fazer o ESD. São uns 6 anos de estudo. Mas tá legal, tá muito legal. Eu peguei recuperação ano passado porque foi por falta. Porque ano passado foi o ó. Ano passado para mim foi super difícil. Não tem pontuação. Então não tem pontuação. Então você não toma recuperação por falta de conhecimento. Você toma recuperação porque você não teve responsabilidade de ir no lugar. Só que o que aconteceu? Minha justificativa para isso é que o ano foi muito difícil para mim. Não vou falar disso, que eu acho que eu já superei. Já superei. Estou de boa. Mas não dei conta de ir em vários ESDs, ou porque eu estava trabalhando, ou porque eu não tinha energia, eu não conseguia, eu estava muito triste, eu não ia. Mas eu precisava disso para trabalhar. E aí, porque lá é assim, você trabalha, você faz o ESD, aí eles vão abrindo cursos de capacitação para você fazer algum trabalho. Então, o primeiro curso que você pode fazer é o de campanha do quilo, aí depois pode fazer recepção, evangelização, bazar, não lembro, não sei mais. Aí tem o de passe é para quando já está no 2º ou no 3º ano. Sabe, você tem que graduar assim, para você poder entrar nos trabalhos. E aí, tem casa espírita, e isso é difícil, né? Exige mais da gente. Você fala assim, tipo, você tem que engolir seu orgulho, porque você já está bambambam no EMEG dando estudo. Nem é, né? Mas você está no EMEG dando estudo, e aí você chega lá, você tem que fazer curso para trabalhar? Poxa, mas tem. São exigências e a gente cumpre, porque a gente quer fazer isso. A gente quer trabalhar. Ou a gente deveria querer. E aí, tem casa espírita que não tem essas exigências. Então, todo mundo pode trabalhar em alguma coisa. Eu sei que, eu estava contando, não sei para quem ontem, que eu comecei a campanha do quilo quando eu tinha 10 anos. Eu comecei com 10 anos, eu cheguei no centro espírita, estavam fazendo um teatro do Bom Samaritano. Aí eu falei, noia, porque eu já tinha me rebelado, eu não quis fazer catecismo com 6, é com 6 que começa, eu acho. Eu falei, mãe, isso é muito chato, eu não vou fazer. Ela falou, ok. Aí eu fiquei sem religião. Fiquei sem religião até 10 anos. Porque eu não achei legal aquela história de Bíblia e de catecismo. Quando eu cheguei no centro espírita que estavam fazendo um teatro, eu falei, uhul. Aí fiquei para sempre. E já trabalhava na campanha do quilo, ia com a minha avó para a gente fazer sopa na casa da sopa. Então, não tinha essas exigências. Depois foi que o centro se associou ao OSCAL, e aí eles têm vários métodos, assim, que eu acho que são super válidos. Eu entendi muito depois. Depois que eu aceitei esse processo, eu entendi muito, assim. E aí eu acho que vocês, para os centros espíritas das casas de vocês, que não são da OSCAL, que não tem que fazer ESD, vai trabalhar, gente, arruma alguma coisa. E para o que tiver que fazer, faz. Porque é muito bom, né? A gente ganha muito mais base para entender as coisas e para se posicionar na vida. Porque a gente está mais acompanhado semanalmente das palavras de Jesus. E aí, não é possível ser um trabalhador de responsabilidade e ser um trabalhador da casa espírita, ser um estudante, considerando que estudo seja um trabalho. Aí agora eu vou para o 3º dia. No 3º dia, as palavras foram, na AFRAC de jogos, foi a completude.
Porque a gente achava que tinha, para ser um trabalho cristão, ser um trabalhador cristão é ser completo. Qual que era da integração? Hã? No terceiro? Decisão. E de estudo? Dedicação. Peraí, é muita. Dedicação, decisão, o trabalho cristão, completude. Olha a competitividade. O jogo de ontem era um jogo que, para você ganhar, não quase que necessariamente, porque a gente não conseguiu mexer tanto na mecânica dele, ou se perdeu, né, mexendo. Porque a gente fez o jogo em 2018 e não jogou mais, aí a gente esqueceu um monte de coisa. Mas enfim, o jogo era assim, você precisava de todas as áreas. Você precisava dos recursos, você precisava de valores morais, você precisava de cair as máscaras, né? Precisava mostrar seus defeitos, porque quando você não mostrava seus defeitos, você perdia ponto. Quando você mostrava, você ia não ganhar, mas quando você não mostrava, você perdia, porque tem que ter sinceridade. Até porque o que a gente não mostra, a gente não trabalha, né? O que a gente não aceita, a gente não transforma. Então, o terceiro dia do EMEG é um dia que a gente precisa pensar, o terceiro dia de trabalho, trabalhando o conceito de trabalho, é um dia que a gente precisa pensar em completude, na integralidade, no que é ser um trabalhador de Cristo. Um trabalhador de Cristo aqui e um trabalhador de Cristo fora daqui. Algumas pessoas foram inclusive entrevistadas de como que eram trabalhadores, como que eram cristãos no seu trabalho remunerado, no seu trabalho material. Né? Como que você faz para trabalhar de acordo com as leis de Deus? E aí a Carol, cadê a Carol? Carol está dando também, olha só. Mas a Carol está... Não é essa Carol, a outra Carol. A Carol que é contadora. Mentira, ela não está dando também, gente. O negócio dela é... Ela tem álibi. Ela disse que só de ela trabalhar para se sustentar e não fazer uma coisa ilícita, né? Não fazer alguma outra coisa que não seja dentro do que a gente considera que é trabalho, ela já está segundo as leis de Deus. Porque ela está fazendo igual Paulo. Eu não sei se todo mundo leu Paulo e Estevão, mas lá ele saía, né, de cidade em cidade para pregar, para difundir a palavra de Jesus. Ele foi o responsável por espalhar primeiro, assim, para o maior número pela maior região. E aí ele parava de vez em quando, pegava o tiar dele, ele conseguia tear tecido. E aí ele fazia e vendia para ter o dinheiro do sustento. Ele ia ficar na cidade, ele podia ter a doação da cidade, mas ele se responsabilizava pelo sustento dele, usando o tear e fazendo tecidos. Então a Carol lembrou disso, eu achei muito legal. Só de trabalhar, você já está dentro das leis de Deus. E aí você vai se aprimorando conforme você vai pensando no seu trabalho, pensando nas escolhas que você tem. Tem gente que não tem escolha, né? Tem uns preconceitos assim. Eu não vou citar porque eu não quero que a gente desfoque muito, porque se a gente descambar para questões sociais ou políticas aqui, a gente não volta. Eu não volto, eu não dou conta, então não vou citar. Mas tem uns preconceitos com algumas profissões e o povo fala assim: ah, mas podia ter escolhido. Eu não acredito que todo mundo pode escolher, sabe? Não é todo mundo. Muita gente pode escolher, mas não é todo mundo que pode escolher. Então, nos trabalhos que as pessoas não conseguem escolher, dá-se uma indulgência. Mas enquanto a gente puder pensar,
E eu acho que a condição da maioria de nós aqui no EMEG é de ainda conseguir avaliar o que a gente vai fazer, né, com algumas exceções. A gente precisa avaliar e fazer isso mais dentro possível dos preceitos cristãos. E o que é trabalhar dentro dos preceitos cristãos? Eu acho que o segundo dia do EMEG mostrou demais isso, tanto que a gente está aquém nesse caminho, sabe? É não trabalhar com revolta, para começar. A gente precisa se resignar. É resignar num trabalho ruim? Não é isso que eu estou dizendo. É se resignar quanto depois de se conhecer, fazendo uma autoavaliação, sabe, silenciando assim, para se escutar, para ver o resto do mundo, a gente entender se aquele é o nosso lugar. E sendo aquele o nosso lugar, se ele não for tão legal quanto a gente pensava, a gente ter resignação quanto a isso. Porque a revolta, eu achei muito massa o que o Marcos Pessoa falou ontem. A gente já vem de muita revolta. A gente já vem de muito sofrimento. E eu sou um exemplo vivo e relutante disso, porque eu sou muito revoltada. Nossa, eu sou terrível. Eu fiquei, esses dias de EMEG, foi cada tapa na cara, assim, que eu fiquei com vergonha, que eu queria enfiar embaixo dessa cadeira, porque não pode cutucar, gente, que eu mordo. E é muito triste isso, a gente pensar que, né, eu falei que eu sou espírita desde 10 anos. Eu estou com 34. Já é tempo, né? Não é possível. Mas aí os tapas na cara desse EMEG eu acho que foram bons, assim, para eu... Talvez seja o que faltava para eu virar a chave e começar uma mudança. Porque quando a gente trabalha com revolta, a coisa não vai bem para a pessoa que precisa desse trabalho. Sabe? Se o Justino ficasse revoltado lá com a solidão dele no trabalho, ele poderia começar a quebrar manequim, tirar a porca da esteira das máquinas. Sabe? E aí, qual seria o resultado no fim do filme, né? Não seria o resultado... Talvez fosse o resultado que o Luiz queria, o resultado triste. Nunca vou esquecer. Então, é não ter revolta, sabe? Aí a gente pode estender isso para as outras vivências que a gente tem. Que eu estou falando de trabalho, mas vocês podem mudar a palavra aí, igual na perspectiva. Muda a palavra que serve para tudo. Não ter revolta para as coisas, não ter revolta... Quem estava na sala de estudo do Renato, que fez o quiz que o Ricardo montou, você, no meu primeiro dia no trabalho na casa espírita, estou aguentando aquele coordenador chato, bicho insuportável, não sei o quê. Gente, que revolta é essa? Ele não aceita as minhas super ideias. Isso é tão, assim, né? Quanto mais a gente se acha bom, mais a gente chega nos lugares falando assim, não, isso aqui não está funcionando não, faz assim que assim é mais massa. Às vezes mas a gente tem que... Você está só esticando. A gente precisa aprender a estar nas coisas, entender, observar, né, fazer o trabalho dos 2 primeiros dias de aprendizado do EMEG na vida, e para se colocar depois, sabe? Para achar seu espaço. E depois ver se as coisas precisam ser mudadas. Eu lembro que tem um filme que eu assisti só o início e não terminei, eu não sei porquê. Você quer falar? Eu tenho 10 minutos? Beleza. Chama Dogville. Alguém já viu? Dogville, alguém já viu? Gabriel já viu? O primeiro, não é do primeiro que eu vou falar, mas ele tem 1 e 2. Eu acho que eu impliquei, porque mudou a atriz do segundo, aí eu não assisti o resto. Você assistiu? Só o 2? Só 1? No 2 tem o seguinte... Ela chega, a principal lá do filme, chega numa fazenda e aí eles estão com problema no telhado. Os escravos que trabalham na fazenda estão com problema no telhado das casas deles. E à frente, assim, da casa deles, bem pra frente, tem um paredão de árvore. Aí ela falou assim, gente, vocês têm árvore ali, velho, por que vocês não cortam as árvores e colocam no telhado? Aí eles, porque a dona da fazenda não deixa. Aí ela, não, vamos fazer. Aí vai lá e corta as árvores e tudo, faz o telhado, as casas ficam bonita.
Na verdade, o filme é muito esquisito. Não desistam se vocês forem assistir, mas ele não tem cenário. Então a gente só fica sabendo assim, fizemos o telhado, ficou lindo. Aí vai na imaginação lá. E aí, no primeiro dia que dá uma tempestade de vento, porque a região que eles moram tem tempestade de vento, a falta das árvores acabou com tudo. Levou tudo embora. Precisava daquele paredão. Só que ela, no afã de melhorar tudo, né, com as ideias excelentes que ela tinha, de fazer justiça para aquele povo, mudou coisas que não podiam ser mudadas. A dona da fazenda estava errada em que parte? Ela tinha que ter comprado madeira de outro lugar. Não pegar as árvores, ela não pegava porque não podia. Então, às vezes a gente chega assim, não, porque eu sou demais, e eu vou mudar tudo, vou melhorar isso aqui, eu ia falar de novo. Vou mudar isso tudo aqui, mas não pode. Não, tem coisas que não pode mudar. Ou você pode mudar depois do momento que você conhecer. Precisa conhecer. Então tem que ter resignação com as coisas. Resignação de onde a gente está, do que acontece com a gente. Às vezes foi injustiça mesmo. E aí você pensa, por que eu estou vivendo uma injustiça? E aí quem já leu romances espíritas vê que a gente faz, depois a gente dá lenhada, depois a gente toma lenhada, e aí você toma lenhada calado, e aprende com aquela lenhada, e para de dar lenhada nas pessoas que você também não vai mais receber. Eu lembro no Renúncia, o primo da Alcione era escravocrata, ele vendia escravos, e aí na encarnação seguinte, gente, presta atenção, Marina, na encarnação seguinte dele, ele nasceu com a mão atrofiada. Aí você fala assim, nossa, coitado, nasceu com a mão atrofiada. É porque de tanto assinar contrato de venda de escravo, gente. E olha que coisa, né? A gente fica pensando assim, eu estou cego porque eu ceguei. Não, às vezes não, você está com a mão atrofiada porque você assinava um trem errado. Não, nada é dá e toma, né? Não é exata, não é? As ferramentas que a espiritualidade usa são variadíssimas e super inteligentes, passam muito do que a gente consegue tentar adivinhar. Mas ter resignação é fundamental, porque aí a gente entende as coisas que estão acontecendo. Aí a evangelização de espíritos do Eurípides, que eu contei ontem, que é um método de espiritismo, né, uma vertente do espiritismo, é muito massa, porque ela faz a gente se conectar com o eu e entender por que você está em cada coisa. Então, saber calar e saber ouvir para a gente saber por que a gente está nesses momentos é fundamental. Saber calar para a gente não atrapalhar as oficinas, as integrações e os estudos também é fundamental, viu, gente? Porque aí vocês não conseguem... Eu vi um exemplo muito, muito forte, assim. O povo não ficava calado, não entendia o que você estava falando, aí eles perguntavam de novo. Aí você falava, ele não calava, ele não entendia, ele perguntava de novo. Aí de integração foi 20 minutos para explicar um jogo que tinha que ter gastado 5, que daí no final tinha dado tempo de apaziguar os ânimos hiperaflorados. Né? Mas gastou o tempo de um jeito errado, porque a gente não sabe calar, nem aqui, nem em lugar nenhum. É a hora de sair daqui pensando, sabe? Gente, não esquece das coisas que a gente viu nesse remédio. Sai daqui pensando, para melhorar o dia a dia de vocês. E o meu também, que eu estou super... E aí a completude de estar em tudo, aproveitar as oportunidades, não dispensar os trabalhos de Jesus. Não ser aquele povo que negou o convite. Todo mundo no estudo recebeu o mesmo texto, né? Como é que chama aquela parábola lá? Do festim de bodas. Não desperdiçar os convites, sabe? Dos banquetes, dos festins. Porque, e aí, essa parte até vem... Porque você não vai ser o seu trabalho, mas o seu trabalho é o resultado de você. Você não é o seu trabalho no sentido de, se você perde um emprego, o mundo não acabou, sabe? Você não é a biblioteca do centro espírita. A biblioteca acontece sem você. Você não é a coordenação do EMEG. Você não é a oficina de jogos. Eu não sou. Pode vir outra pessoa e fazer. Então o trabalho não pode definir você. Mas você tem que deixar o melhor de você nos seus trabalhos. Sem aquela ideia, vou deixar a minha marca. Porque vão lembrar de mim para a posteridade. Não precisa, gente. O trabalho é para Jesus.
O trabalho é para o Espírito. Aliás, o trabalho é o Espírito. Mateus, cadê o Mateus? De Itaúna. Mateus falou um negócio que ficou muito marcado na oficina de evangelioterapia, é que a gente precisa trabalhar como espírito imortal. Eu não tenho um espírito no meu corpo, eu sou um espírito que tem um corpo, e o meu espírito é quem trabalha, né? Eu, espírito, trabalho. Então o trabalho tem que ser para sempre. Não para sempre nos anais da humanidade, mas para sempre de marcas profundas de crescimento daquele trabalho dentro de mim. A oficina de jogos é que me faz crescer. Não eu faço a oficina de jogos. Eu espero que a oficina, a palestra, a cozinha, a coordenação, o pedreiro, a porta vigiada, os botões do elevador apertados, a faxina feita, a cirurgia feita, a lâmpada consertada e todos os trabalhos façam o espírito crescer. E é isso. Porque a gente precisa colocar amor em tudo. E é isso que faz a gente. É o brigadeiro, é o granulado do brigadeiro e a cereja do bolo. Que é o amor que faz crescer. E o ferramenta é um trabalho do amor. Agora pode.